Meu Deus, que sabadão agitado, hein? Saiu agora 6 notícias do Peixão que eu tenho certeza que vai te deixar de boca aberta, viu? Tem polêmica, tem decisão de diretoria, tem jogador que quase foi embora e agora carrega a faixa de capitão, e tem até a nova filosofia de trabalho que já começa a transformar o Santos dentro e fora de campo. Se você é menso, um torcedor fiel do Santos, daqueles que gosta de saber o que realmente está acontecendo por trás dos holofotes, deixa seu like e fica comigo até o fim, porque eu garanto que as últimas notícias vai te deixar de queixo caído. E já vou começar com uma bomba. O Santos decidiu que vai negociar o lateral Ainer. É isso mesmo. O jogador, que estava emprestado ao CRB, se envolveu em uma polêmica pesada e praticamente queimou seu filme com a torcida santista. Você lembra daquela goleada sofrida pelo Peixe contra o Vasco? Pois é, em vez de se solidarizar com o clube, Ainer fez uma postagem polêmica que caiu muito mal. A repercussão foi imediata, e desde então ficou claro que não havia mais clima para ele vestir a camisa do Santos novamente. O contrato dele vai até o fim da temporada de 2026, ou seja, ainda tem um ano inteiro pela frente. Só que a diretoria já entendeu que manter o jogador não faz sentido. Não houve acordo para rescisão, mas a solução encontrada foi simples: colocar o atleta no mercado. O Santos não pretende segurá-lo, vai tentar encontrar outro clube interessado e assim encerrar de vez essa novela. Para a Vila Belmiro, o ciclo de Ainer acabou. Enquanto isso, o foco dentro de campo segue firme. O próximo desafio é contra o Red Bull Bragantino, fora de casa, pela 25ª rodada do Brasileirão Betano. A bola rola neste domingo, dia 28, às 18h30. E a situação do Santos na tabela ainda exige atenção. O time ocupa a 15ª colocação com 26 pontos, apenas 4 acima da zona de rebaixamento. Ou seja, qualquer deslize pode recolocar o Peixão em apuros. E é nesse cenário que entra a figura de Juan Pablo Vojvoda. Desde que assumiu o comando, o argentino tem mostrado pulso firme e uma filosofia clara: quem treina, joga. Essa é a regra. Simples assim. Nos bastidores já ficou definido que a prioridade é para os jogadores que não perdem treinos durante a semana. Para Vojvoda, treino é quase sagrado. Se o atleta se ausenta, mesmo que por motivo médico, automaticamente perde espaço no time titular. Um exemplo recente deixou essa filosofia ainda mais evidente. Mike perdeu alguns treinos por conta de um desconforto muscular. No lugar dele, quem acabou ganhando espaço foi Igor Vinícius, que trabalhou mais intensamente durante a semana. Resultado: Igor saiu jogando contra o Atlético Mineiro. Essa postura já começa a mudar a mentalidade do grupo. Agora, cada treino é encarado como uma oportunidade de ouro. O recado de Vojvoda foi claro: não há espaço para relaxamento. E o efeito dessa mudança já pode ser visto em campo. Em 3 jogos no comando do Santos, Vojvoda soma 2 empates e 1 vitória. O time segurou o Fluminense, arrancou um empate com o Atlético Mineiro mesmo jogando mais de 40 minutos com 1 a menos. E ainda venceu o São Paulo em clássico na Vila Belmiro. Mais do que os resultados, o que chama atenção é a evolução coletiva. O sistema defensivo, antes tão frágil, já mostra sinais de solidez. Foram apenas 2 gols sofridos nesse período, e ambos em uma partida em que o Peixe jogou desfalcado por uma expulsão. A vitória sobre o São Paulo teve um gostinho especial. O gol da vitória foi marcado por Guilherme, o mesmo jogador que há pouco tempo estava de saída do clube. Alvo de críticas pesadas, pressionado por protestos da torcida e até cogitando deixar o Santos, Guilherme foi convencido a ficar. E não foi pouca coisa que entrou nessa decisão. Houve uma força-tarefa com o presidente Marcelo Teixeira, o executivo Alexandre Matos e até Neymar, que se envolveu nos bastidores para convencer o atacante a seguir no Peixão. E olha como o futebol é curioso. Poucos dias depois de quase arrumar as malas, Guilherme não apenas marcou o gol da vitória contra o São Paulo, como ainda foi premiado com a faixa de capitão. Vojvoda enxergou no atacante um exemplo de resiliência. Para ele, Guilherme mostrou força de vontade ao ficar no clube mesmo após tantas dificuldades. Claro, a faixa não é definitiva. Outros nomes, como Tomás Rincon, podem assumir em diferentes contextos. Mas naquele clássico, a braçadeira no braço de Guilherme foi muito mais simbólica do que tática. Foi um recado: quem se dedica, quem mostra vontade de defender o Santos, vai ter reconhecimento. E esse novo espírito já começa a contagiar o elenco. A cada treino, os jogadores se cobram mais, sabem que precisam mostrar serviço todos os dias. Não é exagero dizer que o Santos está vivendo um início de reconstrução sob o comando de Vojvoda. O momento é de cautela, claro, porque o risco de rebaixamento ainda existe, mas também é de esperança.
Se o time mantiver a evolução e seguir pontuando, o fantasma da Série B pode ficar cada vez mais distante. E tem outro detalhe importante: a comparação com o primeiro turno mostra a diferença que Vojvoda já conseguiu em pouco tempo. No mesmo período, o Santos havia sofrido mais gols, trocado de treinadores e mostrado uma instabilidade que assustava o torcedor. Agora, em 3 jogos, o time já apresenta consistência defensiva, mais organização em campo e, acima de tudo, confiança. Tudo isso reforça que o Santos de 2025 não está morto. Pelo contrário, com uma nova filosofia de trabalho, jogadores recuperando espaço e decisões firmes nos bastidores, o Peixe ainda pode escrever um final de temporada diferente do que muitos imaginavam. E é aqui que eu quero ouvir você, torcedor. O que você acha dessa postura do Vojvoda de priorizar quem treina mais? Você concorda com a saída do Ainer depois da polêmica ou acredita que o jogador merecia uma segunda chance? E sobre o Guilherme, será que ele tem tudo para se firmar de vez como líder do time ou a faixa de capitão foi apenas um gesto momentâneo? Deixe sua opinião nos comentários porque esse debate é fundamental para a gente entender o futuro do Santos. O momento é de mudança, mas o clube só vai se reerguer de verdade com o apoio e a participação ativa da torcida. Então fala aí, qual é a sua visão para esse novo Santos que começa a surgir com Vojvoda? Enquanto você comenta, eu já vou te falando a próxima notícia do Santos. E já que estamos falando de bastidores e de como o Santos tem sido assunto dentro e fora do Brasil, torcedor, olha essa. O goleiro Gabriel Brazão começou a entrar no radar europeu, e não é qualquer radar não. Júlio César, sim, o ídolo da seleção, do Flamengo e da Inter de Milão, deu uma entrevista na Sky Sports e cravou que Brazão pode ser o substituto ideal de Manuel Neuer no Bayern de Munique. Imagina só, o goleiro do Peixão cotado para herdar a vaga de um dos maiores da história do futebol mundial. Júlio César foi claro: acho que em 1 ou 2 anos, Neuer não estará mais no gol do Bayern. No Brasil, temos Gabriel Brazão. Ele é um ótimo goleiro, tem 24 anos. Acho que o Bayern vai começar a pensar nele. Ele joga no Santos. É um dos melhores jogadores do Brasil. Palavras fortes de quem entende da posição e conhece os bastidores do futebol europeu. E a verdade é que Brazão vive um momento espetacular. Aos 24 anos, está consolidado como um dos melhores goleiros do país. Já foi até especulado para a seleção de Carlo Ancelotti e tem contrato com o Santos até 2028. Em meio à luta contra o rebaixamento, ele é uma das grandes referências do elenco e um dos motivos para a torcida ainda acreditar que esse time pode se reerguer. Não é de hoje que o nome dele desperta interesse. Recentemente o Flamengo tentou levá-lo, aproveitando a situação complicada do Santos. Mas Brazão mostrou caráter e respeito ao torcedor santista. Disse que recebeu a proposta, deixou nas mãos do clube e no fim, declarou que estava feliz aqui. Ele mesmo afirmou: quero voltar a trazer alegria para o torcedor. Estou com o clube até o final e agora é seguir trabalhando. Isso é postura de quem veste a camisa com orgulho. Vale lembrar, o goleiro foi revelado no Cruzeiro e ainda jovem, partiu cedo para a Europa, passando por clubes como o Inter de Milão, Parma, Spal e Ternana, além de Albacete e Oviedo na Espanha. Em 2024, voltou ao Brasil para defender o Santos na campanha da Série B, e desde então virou peça-chave no elenco. E não é só Brazão que está em alta. No Sub-20 a molecada também mostrou força e ainda sobrou provocação contra o maior rival. Robinho Júnior e JP Schermonte foram destaques na vitória por 3-1 sobre o Corinthians, que garantiu o Peixe nas quartas de final do Paulistão Sub-20. Depois do jogo, ainda mandaram aquele recado afiado. JP disse que jogar contra o Corinthians é um tesão, enquanto Robinho Júnior comemorou o fato de eliminar o rival dentro da Vila Belmiro. A torcida, claro, adorou. Mas isso também mostra o lado estratégico do Vojvoda. Esses dois jovens não estarão à disposição contra o Bragantino porque foram liberados para jogar pelo Sub-20. O técnico argentino tem mostrado uma gestão firme de elenco, priorizando os atletas que considera prontos para o momento. Para o jogo contra o Massa Bruta, o Santos deve ir a campo com Gabriel Brazão, Mike ou Igor Vinícius, Adonis Frias, Luan Pérez e Souza, João Schmidt, Zé Rafael, Barreal e Roleiser, Lautaro Dias e Guilherme. E olha só como até fora de campo o Santos tem chamado a atenção. O vidente Luiz Filho, em uma leitura das cartas, apontou o Peixe como favorito diante do Red Bull Bragantino. Segundo ele, o jogo deve ter oportunidades, até possibilidade de empate, mas as energias apontam para uma maior chance de vitória santista. Ele destacou ainda que o time terá saídas rápidas e precisará buscar soluções durante a partida.
A verdade é que o momento exige entrega total. O Santos está na 15ª colocação com 26 pontos, 4 acima do Z4, e vem de 3 jogos sem perder. Se vencer em Bragança Paulista, abre ainda mais vantagem e respira com tranquilidade. Depois, na quarta-feira, encara o Grêmio na Vila Belmiro, jogo crucial para embalar de vez. E tem uma novela que segue mexendo com a cabeça da torcida, Neymar. O craque se recupera de uma lesão grau 2 na coxa e só deve voltar entre a 31ª e a 35ª rodada do Brasileirão. Até lá, nada de renovação. O Santos já deixou claro, só abre conversa se ele aceitar reduzir os salários. O clube entende que o custo-benefício não tem sido positivo, principalmente por causa das lesões. Hoje, Neymar tem contrato até o fim de 2025, e o futuro dele na Vila Belmiro está totalmente em aberto. Enquanto isso, o clube ainda carrega uma dívida pesada de cerca de 85 milhões de reais relacionada ao primeiro contrato do Camisa 10, valor que deve ser quitado até 2026. Ou seja, a permanência dele depende não só da recuperação em campo, mas também da saúde financeira do clube. Torcedor, olha quanta coisa em jogo. Brasão cotado para o Bayern, a molecada do Sub-20 brilhando e provocando o Corinthians. Vojvoda ajustando o time principal para se afastar da zona de rebaixamento, a torcida na expectativa por mais uma vitória e, claro, a indefinição sobre Neymar. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo na Vila Belmiro. Agora eu quero ouvir de você. Você acredita que Brasão tem nível para assumir um dia o gol do Bayern e substituir Neuer? O que achou da postura dele ao recusar o Flamengo e valorizar o Santos? E sobre Neymar, você acha que vale a pena renovar em outras condições ou seria melhor encerrar o ciclo? Deixe sua opinião aqui nos comentários, porque o debate da torcida é o que faz esse canal ter cada vez mais força.